Turma, boa noite. Mais uma live Caminhos para a Igualdade, Mulheres na Advocacia e Magistratura. Hoje teremos uma convidada especial, uma das protagonistas do livro, doutora Simone Egli. Deixa eu fazer aqui a sinalização. Doutora Simone. Ela já mandei o convite. É um livro de 15 capítulos, 15 vozes da propriedade. Dia 10 teremos esse momento de conversa, alinhamentos sobre esse processo das mulheres na advocacia e na magistratura. Doutora Simone, ela já está entrando. Pronto. Boa noite, doutora Simone. Acho que é a conexão. É a conexão. Já vi que ela vai estar aqui acessando. Gente, eu sou apaixonada pela literatura, viu? Sou apaixonada, mas ainda pela literatura coletiva, porque é uma visibilidade não somente minha, mas para todas as mulheres, todas as pessoas aí do cenário Brasil internacional, que possamos aí compartilhar histórias, vivência e poder externalizá-lo, né, em todo um formato de um capítulo de um livro, um artigo, em um estudo de caso, em um memorial de experiência. É algo que eu sou apaixonada. Tá estável, né, doutora Simone? Estou percebendo aqui a internet, doutora Simone, a conexão tá. Deixa eu puxar aqui novamente. Pronto, vamos aqui. Tenta aí novamente, doutora Simone, ver se vai. Aí, dia 10 de agosto, turma, na Casa da Mulher Brasileira, aqui em Salvador, viu? Teremos esse momento desse lançamento. Se vocês possam estar lá presente, vamos nos sentir muito honradas, gratificadas com vocês. Mandei novamente o convite pro. Então, a doutora Simone, ela traz no capítulo dela, é o primeiro capítulo, e, gente, é muita história, viu? É muita consistência, é muita clareza. Então, só quem vivencia mesmo todo esse processo, né, pode trazer todas as munições necessárias de como acontece. E a doutora Simone, ela traz no capítulo o papel da mulher na história da advocacia e magistratura. Então, é um estudo é um artigo bem aprofundado, né? Ela traz com toda a essência mesmo, com toda a afirmação, né, dessas questões, todas as munições dos artigos, né, da nossa Constituição, de todos os decretos, os estudos já feitos, com todo embasamento, e ela pega essa propriedade e traz aqui para nesse desenvolver, nesse estudo, nesse livro, e que eu acredito que venha se vir aí com base para o jovem, para toda uma sociedade universitária, empresarial, para todas as camadas organizacionais. A doutora Simone, ela não está conseguindo entrar, é a internet. Vou mandar novamente, ver se ela consegue, senão a gente te vê outro momento. Ô, Geisa, seja bem-vinda, Geisa. Dona Maria, como é que tá a senhora? Tá ok, doutora Simone? Vidal, Mércia, seja bem-vinda. Tem aqui Cleba dos panfletos, Clebão dos panfletos, seja bem-vindo. Pronto, tá ok. Vamos aqui.
Pronto. Ô, Geisa, que maravilha. E você, como é que está? Então, eu convido aí vocês para se deliciar, né, para refletir através desse livro, que já está à venda, viu, gente? Está à venda na plataforma Amazon, está à venda no site da editora Alta Performance. Caso também vocês queiram adquirir, com as protagonistas do livro, as coautoras, né, pode estar sinalizando no direct delas. Então, são mulheres como Tamires Pereira, temos a doutora Dara Priscila, temos a doutora Nathalie, a doutora Simone Egli, a doutora Simone Rosário, a doutora Dilza, a doutora Gimária, desse livro, a doutora Silvia Íbalo, a doutora Laiane, a doutora Digeane, a doutora Lilás, a doutora Morgana. Então, são histórias incríveis, né? E todo um formato de vivência, de experiência. E a doutora Simone Egli, né, ela é doutora em sociologia e direito, mestra também em direito, tem especialização na linha do direito ambiental nacional e internacional. Então, é uma mulher N-facetada, é uma mulher com, além desse conhecimento adquirido formalmente nas faculdades no mundo, ela tem uma sabedoria de como direcionar esse conteúdo. Né? Então, sou muito gratificada e eu posso dizer a vocês, privilegiada de ter essas pessoas à minha volta, somando, acrescentando, e que é um conhecimento que não fica restrito somente uno, mas que possamos aí compartilhar, externalizar para todo um cenário Brasil e mundo. E através da literatura, dessas vozes, e quanto fomos silenciadas, né, tem um senso comum que dita que as mulheres falam demais. Olha que contraditórios, é que falamos demais. Fomos tanto tempo silenciadas, caladas, amordaçadas, né, ali enclausuradas naqueles lares. Não tivemos muitas oportunidades, ou quase não tivemos oportunidades. E as oportunidades que temos, criamos, né? E nos tornamos essa visibilidade com todo esse jogo de maestria, de essência de mulher, de muita competência, de muita habilidade, de muita jornada com pessoas e para pessoas, todo um senhado ao propósito, porque nada adianta você ter um sentido, um talento, um viés tal e não saber direcionar esse propósito para você e para as pessoas que passam aí pela sua única vida. Então, eu trago essas questões de valores, de princípios, da ética, do respeito, da consciência e de todo um comportamento humano. Ô, doutora Simone, não está conseguindo, né? A imagem. Vamos tentar de novo aqui. Mandei novamente, ver se a senhora consegue. Senão a gente consegue, a gente faz amanhã, outro momento que a internet esteja boa. Tomara que a senhora consiga. Ô, Geisa, que maravilha! Gente, Gabi Roseira, ela vai cantar no dia 10, voz e violão lá na Casa da Mulher Brasileira, no nosso lançamento. Gabi é uma profissional, é uma mulher ímpar, extraordinária, né? Tem aí todo o meu respeito, né? Todo o meu cuidado, toda a minha consciência. Então, eu adoro trabalhar com pessoas que, de fato, a gente vê toda uma essência humana. Né? E Gabi é uma dessas profissionais e mulher, né, nessa jornada. E onde eu estiver, eu quero ver ela lá em cima, nos patamares, cantando com sua voz linda, de muito encantamento. Tá ok, doutora Simone? Fique tranquila, vai dar tudo certo. Então, aqui é a conexão mesmo, é a internet. Toda a carreira, né, toda a questão de nós mulheres, desse processo. É desafiador, viu? É desafiador, mas não podemos parar, temos que estar nessas caminhadas constantes. Então, vamos aqui. Gente, o capítulo 2, ele vem com a doutora Nathalie, né? A doutora Nathalie, ela traz aí no capítulo 2 um estudo, né? Ô, Gabi, obrigada, Gabi. Ela traz um estudo sobre os desafios e conquistas, trajetórias da mulher na advocacia, né? Doutora Nathalie Porto.
o capítulo 3, com a doutora Dorimácia Benevides, mais conhecida como Jeane. Jeane, ela traz o papel da educação na promoção da igualdade de gênero no sistema judiciário. É outra mulher incrível. Temos a doutora Lilás Sá Silva, que ela traz no capítulo 4, ela traz equidade de gênero no acesso às carreiras jurídicas. Temos o capítulo 5, com a jornada das mulheres na carreira da magistratura, a minha querida amiga, que eu tenho uma consideração e respeito, doutora Dilza Crispina Maciel, outra mulher aí extraordinária. O capítulo 6, temos Mulheres na Liderança, um estudo sobre mulheres na liderança, perspectiva na advocacia, com a doutora Silvia Verônica Íbalo. O capítulo 7, temos aqui diversidade e inclusão nas instituições jurídicas, uma visão etnográfica com a doutora Dara Priscila. Então, a doutora Dara traz essas questões, né, etnográficas, dos estudos aí, todos esses vieses para inclusão e diversidade de tratamento nas instituições jurídicas. No capítulo 8, temos a doutora Tamires Pereira, em que ela trata um estudo sobre superando o sexismo na advocacia, questões de desafios e conquista, porque, gente, ser mulher é nossa essência, mas não nossa sentença. Mas a sociedade toda precisa de mais discussões, mais diálogos, para que possamos desmistificar esse viés de tratamento, né, das formas aí que somos colocadas perante a sociedade. Deixa eu ver a doutora Simone aqui. Que irá tentar novamente. Temos o capítulo 9, com a doutora Laiane de Souza, conciliação entre vida profissional e pessoal, experiência de mulheres na advocacia. Temos o capítulo 10, transformando cultura institucionais, estratégia para promover a igualdade de gênero, com a doutora Luana Ferreira Barbeirinho. Doutora Luana está me ajudando na coordenação desse livro, é uma mulher também incrível, tem minha admiração, meu respeito. Tem o capítulo 11, a importância do mentorado e network no avanço das mulheres nas carreiras jurídicas, com a minha querida amiga, que eu tenho consideração também, Simone Cristina do Rosário. O capítulo 12, temos os desafios na implementação da lei, uma perspectiva da atuação com a advogada do CRAM Valença, com Morgana Graciela Soares, doutora Morgana, outra mulher de uma vivência. A história de Morgana é muito inspiradora. Eu agradeço por estar e externalizar isso no nosso livro, no nosso projeto. Doutora Agimária, gente, a doutora Agimária, né, ela lidera o grupo, o coletivo Quintas Feministas do Baixo Sul, né, um grupo aí um coletivo que agrega mais de 417 municípios e outros estados também, e a Gimária vem com essa corrente, essa rede. É outra mulher que tem meu respeito, minha consideração, e ela trata aí sobre a luta feminista no Brasil, a importância da mulher na política, como ocupação de espaço e poder, e fala, né? E temos aí a Digeane Silva, o capítulo 14, e que a Digeane traz a perspectivas, né, perspectivas futuras. Ela traz o rumo aí da advocacia com mais inclusão e igualitarismo. Temos o capítulo 15, que é o capítulo da pessoa que vos fala, e nesse capítulo temos uma jornada de muitas curvas, porque a vida não é feita de linhas retas, e raramente para uma mulher ter linhas retas. É muitas curvas de vida e carreira para alcançarmos aí os nossos anseios, nossos objetivos, nossas metas. E eu saliento para vocês, independente do espaço em que você esteja, seja na zona rural, na zona urbana ou em qualquer outra esfera, a sua visibilidade, o seu sucesso, claro que tem toda uma questão aí de imperante no sistema, né, mas o seu sucesso, a sua visibilidade, quem faz é você. Todo esse você tem um potencial, uma força, com toda a sua formação interna e externa, mas que carece cada vez mais, né, de toda uma perspectiva
perspectiva, de todo um vislumbre aí perante a sociedade. Mas que não devamos parar, e sim persistir, continuar a persistir, não desistir, sei que as oscilações vêm, as emoções. Oh, pronto! Doutora Simone, gente, chegou aqui. Deu certo. Deu certo. Oh, Demorou. Desculpas. Na verdade, eu estava ficando prova. Sim. Mas é certinho, né? Aquele último horário ali da tardezinha, só que o pessoal estendeu. E como nós estamos voltando na greve, né? Eu não tinha que dizer, né? Eu tinha que vir aplicar e pronto. Mas é a jornada, é assim mesmo, é uma jornada multifacetada das nós mulheres, da sociedade, toda essa dinâmica, com toda essa essência que nós aí vamos caminhando e competência. Né, doutora? Deixa eu ver aqui. Mari, obrigada, Mari, por estar aqui conosco. Vai, doutora Simone. Eu até divulguei lá para os meus alunos, eles iam ficar para essa live aqui. Mas acontece o seguinte, é sexta-feira, é um dia que todo mundo tá cansado já. Eu digo, não, então tá, vocês estão liberados, né? E aí depois, quem sabe a gente pode até fazer um evento aqui na faculdade mesmo, viu, Dai? Ai, que maravilha, com certeza. Porque agora, inclusive, eu estou na sala da congregação. Porque lá em cima, nas outras salas, é muito ruim mesmo. Não pega. Eu tava com os meus dados móveis e depois peguei o sinal da UFBA, mas lá é muito ruim. Então, eu vim aqui para baixo. E a sala da congregação, eu já vou colocar à disposição de vocês, das autoras, porque a gente pode fazer um evento aqui. E o local é maravilhoso, porque não é uma sala tão grande, é uma sala mais ou menos como lá da Casa da Mulher Brasileira, e que é na Graça, então é bem central, tá? Então já coloco à disposição aqui a sala da congregação, porque eu até já comentei com o meu diretor, com o professor Júlio Rocha, que no sábado também tem o lançamento do livro, né? E que, como eu sou membro aqui da casa, nós deveríamos colocar também a própria Faculdade de Direito nesse processo. Perfeito. Então, faremos. Obrigada. Vamos sim, vamos organizar para a gente fazer um outro relançamento aí na UFBA, na Escola de Direito. Perfeito. Até porque os temas, né, Dai? Tem um encadeamento lógico. O livro, ele ficou realmente, assim, muito redondo. Redondo, foi. Bem prático mesmo, né, com todo o beijo. Essa possibilidade, né? De, ao escolher ali os temas e ter esse encadeamento, então eu li toda a obra, né? Agora com o tempo, depois que você me mandou o e-book, e aí eu senti assim, a profundidade também, né? Então vai um complementando o outro, né, doutora? Sim, são profissionais que estão realmente comprometidas com o objetivo do livro, que é trazer as questões da equidade de gênero, né? E eu acho que será um sucesso. Vai né? ser, aprendeu. Fazer um lançamento lá em Valença, com certeza. Vamos fazer um lançamento em Valência, vamos fazer Eu quero rodar o Brasil, que está o mundo, com esse, temos que dar um jeito de fazer com que esse projeto, esse livro, ganhe toda a visibilidade possível, né? Para os jovens, as faculdades, todos. Quero muito. Vamos aqui, doutora Simone. Turma, vamos dar salto. Tinha mais pessoas aqui na live, mas vão chegando. Depois eu vou verificar os acessos. Mas eu estou aqui com a professora Julie. Julie, seja bem-vinda, Pro. Ai, Juliana é minha colega. Oi, Juliana, querida. A Juliana convidada a escrever na nossa próxima obra. Perfeito. Juliana é uma jovem, né? Jovem professora e muito atuante, e é aqui da casa. Vou lhe apresentar
viu, Dai? Quero conhecê-la, professora. Turma, vamos aqui conversar um pouco mais sobre esse livro, esse capítulo incrível que a doutora Simone Egli, é assim que se pronuncia, gente, gente, Egli. Esse H é com R. E em português é EGL mesmo, né? EGL. Mas tá errado se falar EGL, né? Enfim, a Vamos língua... caminhando. Gente, é doutora em Sociologia e Direito, mestre em Direito, especialista em Direito Ambiental Internacional, especialista em Direito do Consumidor, bacharela em História, professora efetiva da Faculdade de Direito, da nossa UFBA, Universidade Federal da Bahia, nas disciplinas de Direito Empresarial, Comercial 2, Direito Imobiliário e Registros Públicos, tabeliã de nota e oficiala de Registro Civil no estado da Bahia. Ela tem vários livros publicados, e tanto artigos sobre direitos e mudanças climáticas. Atualmente desenvolve pesquisa sobre gênero e as mudanças climáticas. É uma mulher que tem conteúdo, não é somente aqui o papel em si, mas ela tem uma essência e ela sabe direcionar com muita expertise, experiência, uma pessoa sábia. Quem tiver, vocês vão perceber isso pelas nós que são os alunos e que vivenciamos e caminhamos com ela, sabemos o quanto de essência ela tem e de uma jornada de muita inspiração, muita conexão. E com prazer eu passo aqui a palavra para a doutora Simone, para que ela possa nos dar uns insights sobre o que os nossos leitores e leitoras e a diversidade vão encontrar nesse livro. Caminhos para a Igualdade, Mulheres na Advocacia e Magistratura. Sim, Dai, assim, na verdade, quando eu fui convidada, né, por você e por Luana, eu fiquei realmente muito feliz, porque eu já estava inserida, né, de certa forma, num movimento de mulheres que é o Mulheres Unidas pelas Mudanças Climáticas, né? Na verdade, tratando mesmo de implementar, efetivar isso, né? Então, quando eu recebi o convite de vocês para tratar sobre equidade de gênero, eu achei fantástico. E aí eu também dou, né, assim, é a primeira vez que eu falo por live com você, né? Mas, assim, os parabéns pela iniciativa, né? Porque ainda que esteja na ordem do dia esse tema da equidade de gênero, nós encontramos poucos livros escritos só por mulheres. E isso, né, é representativo do quanto a nossa luta pela equidade ainda ela engatinha, né? Então, eu justamente tratei lá no primeiro capítulo, porque é o capítulo que abre, né, o livro, sobre essa perspectiva histórica da mulher, né? A mulher na história e como nós passamos de mera espectadora, né, para uma participação ativa na política, na arte, na literatura. Então, esse é toda uma caminhada que exigiu muita ousadia de quem nos precedeu, né? E muita resiliência, né? Essa é a palavra que está hoje muito em voga, que é a resiliência, mas porque ela diz muito mesmo de ser mulher, né? E como bem disse lá Simone de Beauvoir, né? A mulher a mulher é algo que se nasce, se constrói, enfim, ela é, né? E ela se faz mulher e se faz dona de suas vontades, do seu corpo, de suas atitudes, nessa longa trajetória, né, que começa mesmo lá na Grécia, como eu coloquei lá no capítulo, com as mulheres que são as
etaíras, que são aquelas prostitutas, sim, mas que, de alguma forma, indiretamente, abriam seus salões para que os homens gregos discutissem, por exemplo, a filosofia, a política, né? E aí isso foi ao longo do tempo. Então, só a participação como protagonistas da nossa história é muito recente, né? É algo que nós encontramos só mesmo com o movimento sufragista, né? O movimento sufragista é o grande marco. Veja que mesmo na Revolução Francesa, todas aquelas mulheres, né, que participaram, a Olympe e outras, né, a Madame de Sizuan, elas participaram de forma indireta e as mais da classe do povo, né, foram lá reclamar sobre pão, sobre o preço do pão, sobre as arbitrariedades, mas elas não tiveram seus direitos reconhecidos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento eminentemente masculino. Então, não houve ali uma efetividade, né, de trazer a igualdade para aquelas mulheres naquele período histórico. E, evidentemente, que isso tem uma consequência, né, uma implicação prática. Então, nós levamos muito tempo para tomar esse papel que é nosso, que é o de protagonistas, né? E nas profissões jurídicas, que foi o que eu fui delimitando meu tema, né? Isso é recentíssimo. Aí eu coloquei como aspecto histórico a primeira advogada, né? Doutora Mirtes, que era chamada de quê? De advogado. O João do Rio, que foi um grande cronista da época do Rio, na década de 20, do século 20, ele tratava ela com muita deferência, mas ele chamava de senhor advogado. Então, nem havia o reconhecimento ali do gênero, né? E aí fui tratando, além disso, né, de Mirtes, da primeira juíza, que é uma mulher negra, nordestina, aqui do Sergipe, e que para mim é surpresa, porque eu não sabia. Eu tenho formação em história, né? Eu tenho essa formação histórica, fiz história, mas eu realmente confesso que não sabia. Ela saiu dos quadros aqui da UFBA, da Faculdade de Direito, que muito me honra. Foi a primeira conselheira federal da OAB e foi a primeira juíza do TRF, da primeira região, que era lá no antigo estado da Guanabara. Então, uma mulher que saiu aqui do Nordeste, uma mulher negra e uma mulher dos quadros da UFBA. Inclusive, eu vou tratar dela em outros artigos que eu pretendo fazer, já estou fazendo pesquisa, porque ela é uma professora, foi uma professora, não aqui, ela foi professora em outras instituições, porque ela foi para o Rio de Janeiro, né, para o estado da Guanabara, mas que, enfim, tem toda uma vivência e uma origem nos estados do Nordeste e aqui na nossa casa, né? Isso muito me honra, ela é fruto da UFBA. E aí eu fui tratando disso e chego na parte final, eu trago como dados, como base, 2 relatórios. O perfil da advocacia, que foi produzido pelo Conselho Federal da OAB, né? E o Justiça em Números, que foi produzido pelo CNJ. Então, eles fazem uma avaliação de como está a questão da equidade no Poder Judiciário e na atuação das advogadas. E aí nós encontramos um dado muito impactante de que as profissões jurídicas, elas vêm sendo tomadas de assalto pelas mulheres. Então, por exemplo, lá no perfil da advocacia, nós temos 50% dos advogados, em geral,
são mulheres. E aí, isso significa que houve, sim, a chamada, o que Maria Bonelli, que é uma socióloga da USP, fala, né, um termo específico que diz que houve uma feminização das profissões jurídicas. Então, as profissões jurídicas, a advocacia principalmente, né, ela hoje, em sua maioria, é formada por mulheres. Mas isso não repercute, por exemplo, no judiciário. Porque no judiciário, pelo último Justiça em Números, nós só temos 36,8%, quase 9%, de juízas. E isso então, significa que ainda o judiciário ele é eminentemente masculino. E nas instâncias superiores, nem se fale, né? Esses 36% contando a justiça de primeiro grau, segundo grau e tribunais superiores. Mas nos tribunais superiores, nós vemos um número ínfimo de mulheres, né? Lá no STF, por exemplo, quem que nós temos de juíza hoje, de magistrada? Somente a doutora Carmen Lúcia, né? Nós tínhamos Rosa Weber, mas aposentou. No STJ já tem um maior número, né? Inclusive a nossa... Não, agora ela saiu, a Maria Tereza Moura, né? Era corregedora, mas nunca tivemos Não, tivemos sim, mas nunca tivemos, em termos de TRFs, TRF1, uma presidenta, né? Já falo como Dilma queria se referir, né? Uma presidenta. Então, são dados que todas essas pesquisas que embasaram o meu artigo, eu trabalhei com esses dados. E colocando como considerações finais que, não obstante a advocacia tenha o predomínio, né, das mulheres, porque é 50% que colocou lá como feminino, 1% não binários, tá? Então, tem que considerar, e 49% homens, tá? Hoje, a advocacia é assim formada. Mas isso não significa que houve, inclusive na direção das seccionais e no próprio Conselho Federal, a assunção de mulheres nos cargos de comando. E, infelizmente, a Bahia é um dos estados, graças a Deus, que está sob o comando na seccional de uma mulher, inclusive a nossa professora aqui, doutora Daniela Borges. Mas isso é um dado, muito pouco, são 6 seccionais que são presidentes, que estão sob o comando de uma mulher. E o Conselho Federal, claro, é composto lá por conselheiras, aí sim, há bastante conselheiras, mas nunca a presidência do Conselho Federal, né, o presidente da OAB Nacional, foi uma mulher. Então, está mais do que na hora. Eu sou a advogada agora, em razão do exercício da minha função, eu tive que baixar minha OAB, né? Mas fui bastante atuante, fui inclusive da Comissão de Defesa do Consumidor lá no Rio Grande do Sul, e lá também, lá a única conselheira federal na época era a doutora Cléia Carpe da Rocha. E veja só, se nós somos maioria na OAB, né, na advocacia, no exercício dessa importante função, né, já está mais do que na hora disso ser também dirigido dessa profissão, né, no Conselho Federal, ter como presidente da OAB Nacional uma mulher. Então, eu coloco isso também lá nas minhas
considerações finais para que haja uma efetividade no que o ODS, né, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos do Milênio prevêem como equidade de gênero, que esses cargos sejam assumidos por mulheres, por óbvio, né? E no judiciário, o problema é maior ainda, porque realmente, para que as juízas cheguem aos postos de comando, né, ainda é um caminho mais árduo que o das advogadas, né, porque elas são em menor número. E aí, inclusive, coloco também, faço menção, que o CNJ, ele expediu um provimento colocando da necessidade de que os cargos de segundo grau sejam preenchidos por mulheres. Então, as chamadas cotas para mulheres. Pois em São Paulo, São Paulo é incrível, né? É um estado meio retrógrado nisso. Embora tenha a presidente da seccional é uma mulher, é uma professora, inclusive. Em São Paulo, um grupo de desembargadores entrou com uma medida judicial contra o provimento, porque não queriam que as suas próprias colegas ascendessem à carreira de desembargadoras pelo provimento que o CNJ expediu. Então, veja o quanto isso é retrógrado, né? Problemas com racismo estrutural mesmo, né? Isso a gente vê no dia a dia. Verdade. A gente percebe, assim, doutora Simone, que tem avanços, mas que ainda necessita ter mais avanço, mais perspectivas, para garantir, de fato, a igualdade que tanto queremos, essa representação, de fato, da mulher na advocacia, na magistratura. Quando a gente pensa que está avançando, está nesse processo da senescência, indo e voltando, né, que tantas legislações, tantos decretos e discussões acerca dessa igualdade, dessas representações femininas nos diversos cargos, mas só que quando a gente vai ver na prática, não está se vendo, não está acontecendo, né? Ou se acontece de uma forma somente superficial. Então, faz necessário ter mais, né, uma medidas, né, mais práticas, mais efetivas, para direcionar, para esses olhares aí das mulheres ocupando os cargos que é de direito. E chamaram essas questões do reconhecimento, né, dessas ocupações. Não queremos tomar lugar, né, ou competição, é questão de direito mesmo, que equivale a todas essas representações de igualdade de gênero e equidade que tanto lutamos e nos movimentos aí sábios, né, da nossa sociedade de um passado não tão distante. Sim, exatamente. Veja só que essas questões da equidade de gênero, elas englobam, claro, né? É muito gritante isso, a questão mesmo da educação, porque no interior dos lares que a educação se faz, né? E nós temos que ter uma educação feminista. A Bell Hooks, que é essa feminista maravilhosa, né? Que tem aquela obra clássica, né? Sou eu uma mulher, e que tem Tudo é Amor, enfim, ela tem o manual lá sobre feminismo. Ela fala exatamente isso, que o machismo, o paternalismo, ele inicia no interior dos lares. Então, essa estrutura, ela tem que ser moldada no dia a dia. Então, é uma batalha e uma conquista diária. Então, por exemplo, quando o meu filho, né, eu tenho um filho pequeno ainda, de 12 anos, fala determinados termos que no meu vocabulário eu considero machistas, porque de alguma forma ele sofreu influência da educação, por exemplo, do pai, né, que é uma educação machista, eu digo, não, meu filho, sente aqui, vamos conversar,
e já coloco o que eu considero o mais adequado. Então, por exemplo, tem algumas palavras que expressam, né, que são muito assim gritantes esse machismo estrutural que nós temos que começar a combater no interior dos nossos lares. Porque isso vai ter repercussão prática depois, né, na sua atividade profissional, enfim, né? É todo um processo, né? Então, o feminismo e a luta feminista e a luta pela equidade de gênero, ela é um processo em construção, né? Perfeito, doutora Simone, com certeza. A base, né? Acreditar na base, na visibilidade que essa base pode proporcionar, né? A criação, o direcionamento, os direitos, a consciência, para que esse jovem ele possa levar para a sua vida, para a sua carreira, o diálogo na sala de aula sobre essas questões, né? Esse trabalho em conjunto, família e escola, eu acredito nessa harmonia. Né? E que o acompanhamento dos pais, né? Eu falo dos sábios, né? Toda essa filosofia que levamos, para que, de certa forma, a gente possa haver um avanço, que possa haver mentalidades, né? Desse desmistificar desse preconceito, dessas limitações, dessas discriminações que não cabe mais. Gente, não cabe mais em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Olhar a questão de gênero, a questão de um cargo, se para um determinado gênero, tem que guiar pelo senso da justiça, né, pelo senso do igualitarismo, que tanto queremos, para todos, porque há espaço para todos. Agora, cabe ter esse reconhecimento. Esse reconhecimento parte de toda uma consciência do respeito e que esse respeito venha se dar na nossa base familiar. Com a comunicação interna, para que essa comunicação interna possa ser externalizada, compartilhada aí para todos, nos seus vieses. Então, a gente tratar desse livro, Caminhos para a Igualdade, como a doutora Simone aqui coloca, é um processo. Não quer dizer que vai ser revolucionar daqui a 30 dias, daqui a 50, a 100 anos. É algo que a longo prazo, mas que vai surtir um efeito na mente de um jovem, de uma mulher, de um homem, de uma diversidade em si, formativa aí da nossa sociedade. E é isso que queremos. Né? A partir dessas discussões, desses casos aqui, né, desses relatos, desses estudos científicos, perceber que há uma saída. Né? E a saída é a consciência, a saída é essas informações, né, e de como você vai utilizar essa informação para tratar o outro da mesma forma que você quer ser tratada ou tratado. Né? Dessa comunicação, desses processos interrelacionais, a forma que você vê, você sente, você age, né? Toda essa percepção daí da nossa sociedade de uma forma geral. Então, a gente vive momentos, né, de todas essas discussões que temos nos nossos lares, mas quando a gente parte aí para o âmbito de um universo organizacional, porque quando a gente fala organizacional, temos organizações dentro das nossas casas, mas eu falo de um universo organizacional propriamente empresarial, institucional. Né? Então, como é que podemos avançar nessas discussões? O compliance, para mim, é um instrumento. Então, efetivar primeiro, efetivar políticas públicas e equidade. Isso é fundamental. E no âmbito privado das empresas, havendo política pública nesse sentido, né? Porque aí você tem a política pública é um dever ser. Quem vai implementar lá são tanto o poder público como os privados. E no âmbito privado, um dos instrumentos é você, a empresa, a estrutura organizacional, conter o quê? Um compliance bem estruturado. Porque é preciso, daí você, claro, tem o modelo lá norte-americano, né, do officer, né? Ter mesmo um ouvidor que vai receber eventuais denúncias e que essas denúncias sejam apuradas.
adequadas, né? Na verdade é isso. Compliance é isso, né? Então eu acho que efetivar a compliance é um caminho. Perfeito, professora. Já estamos aqui nas finalizações. Gente, é uma questão cultural, né? A auditoria, ouvidoria, para ter todas essas informações disseminadas nos espaços organizacionais, de como são sendo tratados, a questão da justiça nos espaços organizacionais, e todo um processo de avaliação, de acompanhamento, também de retorno, de todo o feedback que tem que dar para os funcionários, para as pessoas que compõem aquela organização, né? Da mesma forma que como acontece nos nossos lares, né? Dessa comunicação que eu acredito, porque eu vivi e estou em um lar em que a questão do pai e da mãe ali, do obedecer, do receber aquelas instruções, aquelas informações, de uma mãe ou um pai perguntar como é que está sendo como é que está o comportamento na escola, você tratou o seu coleguinha, qual a questão da deficiência física, alguma limitação, mas não é dessa forma, é com respeito, você deve conversar com seu colega, e assim levando para a vida. Nos espaços organizacionais, a gente pega essa dimensão de acompanhar o outro, de como você está tratando o seu colega de trabalho, de como a questão dos processos avaliativos, né, de estágio probatório, das avaliações das empresas privadas, que é do RH, do gestor de pessoas, ou até do próprio gestor que está lá à frente, de como é que está sendo feito, alimentado, como é que o seu funcionária recebeu aquela avaliação, aquele diagnóstico, foi de fato, foi justo, foi satisfatório, né? Qual foi o senso, o critério que você utilizou para dar aquela nota, ou para dar aquela promoção, progressão de carreira, ou aquele aumento salarial, aquele cargo que aquela pessoa está ocupando ali, né? A outra pessoa está recebendo a mais, mas são as mesmas funções, atribuições. Vamos equiparar, vamos conversar com a equipe. Então, faz necessário ter esse diálogo, faz necessário ter esse acompanhamento dessas informações. E o compliance em si é uma solução. Se a gestão souber direcionar, né, saber o que é buscar está dando certo em outras empresas, dando certo em outros países, verificar as culturas em si, e todo esse processo intercultural. Porque hoje as empresas não é formada somente de uma cultura assim, e sim de um misto cultural, que você vai abarcando de outros países, outras pessoas que vivenciam ali naquela empresa. Então, é todo um processo aí de busca mesmo e de querer aprender, reaprender e colocar o seu melhor possível ali naquele espaço para que o ambiente aconteça harmonicamente, para que os resultados, os processos que queremos aconteçam, né, com todo o viés agregador, né, para homem, para mulher, para toda a diversidade em si, diversidade. Então, precisamos garantir o direito da diversidade, precisamos garantir o direito das representações em suas mais distintas performances e personas aí do nosso cenário Brasil, mundo, para que haja aí um direcionar, né, de empatia e, em letras garrafais, respeito. Então, o livro e todo o estudo, o conteúdo proposto, ele vem com todas essas complementações, porque um vai complementando, vai trazendo toda essa dosagem mesmo, gente. E nós aqui ficamos maravilhadas quando a gente pega o livro para ler os capítulos e ver o quanto um vai abraçando o outro, nesse viés e trazendo esses conteúdos. É isso aí. Estamos aqui, tem a Érica, tem Iris, né? Tem Presente da Terra, tem Visão Limpeza, tem Carla Galindo. Carla, obrigada, minha amiga. E nas finalizações aí finais, Pro, que a senhora pode deixar aí para os nossos futuros leitores, que o livro já está à venda na plataforma da Amazon, já está à venda no site da editora, também pode ser adquirido pelas autoras, as protagonistas desse livro, né? E no dia do nosso lançamento, lá dia 10, na Casa da Mulher Brasileira, às 18h30, contarmos aí com amigos, com familiares, colegas e todos que queiram aí abraçar, angariar os saberes dessa obra. Passo aqui as finalizações finais para a senhora. Sim. Eu, na verdade, também faço o convite, né, da participação, né, no lançamento, porque cada uma vai falar um pouco do seu capítulo, né? E o interessante é que nós, mesmo não nos encontrando fisicamente, nós estruturamos um livro que
ele tem uma dinâmica, né, que ele engloba todos os aspectos da equidade de gênero, chegando inclusive aos aspectos práticos mesmo, né? Quando lá as colegas tratam, por exemplo, da violência doméstica, né, trazendo os números lá de Valença, né? Aquele capítulo ficou sensacional. Outra trouxe a sua experiência pessoal, né? De advogada, de batalhadora, como chegou, né? Sendo filha de pequenos agricultores. Enfim, então são capítulos que têm uma inter-relação, né? E isso torna o livro muito interessante. E assim, de fácil leitura, porque não são artigos acadêmicos enfadonhos, né, Dai? São artigos que têm realmente assim, profundidade, mas sem cansar o leitor, né? Verdade. Traz toda uma satisfação de querer ver o próximo capítulo. Gente, é toda uma reflexão. Né? Cada um vai trazendo, cada formação de letra, de palavra, de frase, de parágrafos em si, cada ideia ali colocada, uma vai preenchendo a outra, à medida que ela vai avançando. E você vai se vendo, né? Vai se vendo possivelmente em cada relato escrito ali, colocada pelas autoras. Porque é algo assim que é vivencial. É algo que você vivencia nos tempos atuais, sabe como aconteceu, como acontece, qual a regulamentação, a normatização, o instrumento você utilizou para continuar caminhando, não desistir daquele sexismo, daquele paradigma ali imposto para que você se comportasse, ou percebesse, ou sentisse daquela forma. Então, é um livro cheio de essência mesmo, é um livro que vem com muita bagagem, ela traz toda uma profundeza e, ao mesmo tempo, ela traz uma sensibilidade da complexidade do universo, desse caminho da igualdade, né? Desse universo feminino e de toda a diversidade aí que tanto caminhamos e queremos garantir isso, e todas os avanços e os vieses que estão aí a ser traçados ou traçados para que possamos ter um mundo mais justo e, através disso, com essas propriedades de fala mesmo, essas propriedades de ativação que estão ali vivendo. E esperamos vocês lá no dia 10 para nos agraciar com a presença, ouvir todos os insights, né, adquirir os exemplares dos livros, está passando aí para os jovens, discutindo. Vamos ter outros lançamentos, com fé em Deus, tanto aqui em Salvador, como vamos ter em Valença. Vamos ter um lançamento também na Escola da UFBA, e para fazer com que esse material ganhe essa visibilidade, não somente na adjacência à Bahia, mas queremos que o mundo, né, todos os estados aqui do nosso Brasil e o mundo saiba dessa obra que né, está magnífica, porque são vozes mesmo da propriedade, vozes de quem tem toda uma vivência de como o sistema funciona e de como é que está aí todos os paralelos aí existenciais. Mas eu só tenho a agradecer. Vozes femininas falando sobre equidade de gênero. Eu estava aqui falando, né, conversando, acho que foi antes, né? Algumas pessoas, né, do senso comum fala que nós mulheres falamos demais. Como é que falamos demais se fomos tanto não fomos silenciadas, amarradas, né, impedidas de falar, e agora que temos a oportunidade de externalizar. Tem muito que falar, né? Temos muito, gente, é muita história, é muita experiência. E só que tem a propriedade mesmo somos nós, né? Porque a nossa história não foi contada por nós, né? Então foram feitas de forma totalmente equivocada, distorcida. Porque a gente sente, a gente vê, né, os nossos olhares, as nossas emoções. Então é algo que impacta internamente de como vamos resolver esse interno para estar caminhando nos ambientes externos e com outras pessoas e para com as pessoas. Então, cada situação é única, cada ser é único. Então, que tem propriedade somos nós, mulheres, de escrevermos as nossas próprias histórias, experiência de vida e carreira. Protagonistas. Ô, Pro, quero muito agradecer a senhora, muito obrigada
por estar comigo, conosco nessa jornada, e que, por fé em Deus, é uma jornada que não vai parar somente nesse livro. Vamos ter outras obras direcionadoras, transformacionais aí para o mundo, né, com todo esse saber que a senhora tem, que é tamanha. Eu só tenho gratidão por todas as autoras, toda a jornada incrível que cada uma se direciona e impacta na vida, tanto na sua vida em si, e na vida das pessoas que passam aí na sua única vida. Então, nossas ações importam, assim como é que vai ser direcionada para o outro. E eu só quero agradecer demais a cada uma de vocês, e dia 10 vamos nos abraçarmos, olharmos, e sua gratidão. Obrigada, Dai. Desculpas pelo atraso, realmente foi a prova que eu tive que aplicar por causa da greve, né? E deu tudo certo. Né? O importante é que quem acompanhou deu certo. Visão, né? Ainda que de passagem, sobre o que está lá na obra, né? Verdade, minha Pro. Pro, uma boa noite, paz e luz, estamos juntas. Tchau, gente, boa noite, beijo.